O salmista disse: Deus olhou nos céus, a terra, não viu um justo sequer, mas a todos cerrou debaixo da desobediência. Não tem um justo sequer, e diz a Bíblia: não há um que faça o bem. E quando eu falo de universalidade do Evangelho, eu repito de novo o que disse ontem. O texto agora lido de Romanos 10, ele diz que todo aquele, olha a palavra todos de novo, que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Quando eu lembro da grande comissão por parte de Jesus ao ser assunto aos céus, dos 12 ele disse assim: ide por onde? Por onde? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A palavra mundo aqui não é o cósmico, a palavra aqui não é o mundo decaído dos demônios. O mundo aqui é o aspecto geográfico, é o globo terrestre. Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus confirmou em Mateus 28:19, quando ele disse assim: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Observem que a igreja tem por obrigação, além de pregar, ela tem a obrigação de discipular. Discipular quer dizer ensinar e ainda cobrar aquilo que ensinou. Foi ordem de Jesus. Mas eu me lembro quando está escrito em Atos 1:8, Jesus diz: e recebereis poder, e sereis testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! O Evangelho, como disse ontem, ele não se resume a um grupo privilegiado ou desprezado. Há uma teologia chamada, a Igreja Católica tem uma teologia chamada teologia da libertação. Os seus precursores é o senhor chamado Leonardo Boff e outros mais. Eles pregam, defendem a ideia de que só os desmerecidos, só os descalços, só os descamisados, só os miseráveis têm direito ao Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus engloba a toda criatura. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus para todos sempre. Eu me lembro do que Paulo disse no capítulo 17 e o versículo 30 de Atos. Ele estava em Atenas, e segundo o seu relato, seu espírito se conduzia, porque ele via aquela cidade entregue à idolatria. Atenas, capital da Grécia, até hoje é conhecida como a capital dos deuses mitológicos. Há poucos dias, segundo o relato, existe mais 2.000 deuses que são adorados naquela capital. Mas a Bíblia diz que Paulo dizia, pregando de forma eloquente, sobretudo no versículo 30, ele disse assim: nele movemos, nele vestimos, porque somos dele criatura. Deus não leva em conta, diz Paulo, o tempo da ignorância, mas a
nações. Aleluia! O Evangelho, ele é universal, ele é global, ele atinge a todos. Daí se perceba a responsabilidade que a igreja tem para pregar o Evangelho. Sabe por quê? Santos populares não pregam o Evangelho. A igreja outra também não prega o Evangelho. Aliás, nem os anjos pregam o Evangelho. Paulo, escrevendo nas suas cartas, diz que para isso os anjos muito atentaram e não puderam. Sabe por quê? Dos motivos pelos quais anjo não prega o Evangelho, porque anjo não sabe o que é misericórdia. A Bíblia diz que um anjo só feriu 185 mil assírios. Zacarias, quando foi dialogar com o anjo, não conversou muito, já saiu, foi mudo, isso não atendeu nada, porque anjo tem misericórdia. Mas o Evangelho de Jesus é misericórdia, é pregado por homens, diga bem, homens que foram transformados, homens que foram redimidos e sabem testificar do amor de Jesus. Olha que a Bíblia diz: ser minhas testemunhas. O que é testemunha? É aquela pessoa que testifica do que viu e ouviu. Nós vimos a glória de Deus na nossa vida. Diga amém. Paulo, ele testificou de como foi sua conversão em 3 oportunidades que ele se viu chamado à responsabilidade. Chamado à responsabilidade. Se o senhor for perguntar quem está aqui, cada um conta uma história. Um vai dizer: eu era beberrão, Jesus me libertou. Outro vai dizer: eu era fanfarrão, Jesus me libertou. Outro vai dizer: eu era fumante, drogado, Jesus me libertou. E só que cada um aqui tem um testemunho para falar de Jesus, porque aqui não é uma religião fria, aqui é o Evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E eu queria fazer uma pergunta: onde estão aqueles que foram transformados por este Evangelho? Levante as suas mãos e glorifique o nome de Jesus. A segunda verdade que tiramos deste texto é que o Evangelho de Jesus não faz acepção de pessoas. Olha, a palavra acepção quer dizer ter um mais preferido do que o outro, ter um mais bonito, mais engraçado, mais interessante. Eu me lembro do que dizia Moisés no capítulo 17, 10, versículo 17. Deuteronômio diz assim: o Senhor teu Deus é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. O nosso Deus é justo e todos são iguais perante Ele. Me lembro também de 2 citações feitas, uma por Paulo no capítulo 2 e o versículo 11, quando ele disse assim: todos os louvores e gratidão a Jesus, que Ele merece e não faz acepção de pessoas. A outra eu me lembro de Pedro, quando foi chamado por um gentio chamado Cornélio, um gentio que não era judeu e nem conhecia Deus. A Bíblia registra que ele era caridoso,
que para com Deus não há acepção de pessoas. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Me lembro do capítulo 6, versículo 9 de Efésios, quando Paulo doutrinava a igreja acerca dos senhores empregados. Ele disse: olha, vocês não são maior do que o outro, vocês não devem prejudicar o outro, porque o nosso Deus, dizia ele, não faz acepção de pessoas. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. A igreja é o lugar mais miscigenado que existe. Você pode dizer amém? Aqui tem o doutor, tem o político, tem o empresário, tem o funcionário, tem o patrão, tem o rico, tem o pobre, tem feio, tem bonito, parece que não é bonito. Todos adoram a Jesus. Sabe por quê? O nosso Deus não faz promoção nem divisão de classes. Todos são um perante Ele. Onde estão os adoradores? Levanta a sua mão e dê glória a Jesus. Um dia um juiz disse assim, chamou o pastor e disse: olha, eu não sei como o senhor consegue conduzir tanta gente, porque eu tenho dificuldade. A humanidade, o ser humano, os homens, os cidadãos dão muito trabalho. Eu só acerto a vida deles com a caneta. E o senhor tem tanta gente de vertentes diferentes. Mas ele disse: não, não sou eu só cuido. Esse povo aqui pertence a Jesus. Jesus salvou a todos e eu sou bênção de cuidar. Aqui tem todos, em todas as vertentes, lavado e remido com o sangue de Jesus. Terceira verdade que encontramos: a necessidade de pregar o Evangelho. Vou repetir: a necessidade de pregar o Evangelho. Fale comigo. De novo. Versículo 12 diz assim: pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que ele invocam. Essa texto diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No 14 diz: como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão a quem a nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ei, eu e você não seríamos nada se alguém não tivesse pregado para a gente. Sim ou não? Não seríamos o que somos se não tivéssemos ouvido a palavra. Paulo disse: como pode ouvir se não há quem pregue? Outra verdade: como pregarão se não forem enviados? É preciso ser enviado. Mais uma vez, não é anjos que pregam a palavra, não é querubim nem serafim, é os crentes lavados e remidos com o sangue de Jesus. Olha, no capítulo 15, versículo 16 de João, diz assim: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi e vos nomeei, para que vades e deis muitos frutos, a fim que o vosso fruto permaneça. O fruto aqui é o chamado fruto deiscente. É aquele fruto que gera, estoura e joga semente. Quem mora no sertão sabe, muitas vezes rodando naquele sangue, naquele mato, naquela vegetação, seus mulheres, quente, semente ali são vagens ou vagens que pipocam e jogam semente para nascer outras sementes. Os crentes são assim: um é salvo, vai orando para a família, vai orando para os amigos, e daqui a pouco está todo mundo salvo. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode verificar no Senhor por isso? Dê um amém, bendito seja Jesus. Um certo, não me tenham como ofensor, mas um certo vigário de uma determinada paróquia dizia para os seus fiéis crentes: olha, tenha cuidado com os crentes, porque eles são igual a Tanajura. Cai a Tanajura no lugarzinho, logo tem um formigueiro. Eles também estão assim. Onde
promessa de um, daqui a pouco todo mundo é crente. E é assim mesmo. Começou aqui em Sobradinho, eu não sei, mas a gente disse que foi um culto debaixo de uma mangueira, não sei, sem ninguém para ouvir, sem ninguém para assistir. E hoje Sobradinho é uma potência, vai ser melhor. Muita gente está, sabe por quê? Ouviram a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se os senhores lerem a história das igrejas, sobretudo a Assembleia de Deus, foram 2 missionários escandinavos que vieram, chegaram no Amazonas, aportaram sem falar português, nem ter noção de nada. O Espírito Santo mandou trabalhar na cidade e o outro trabalhar nas selvas, enfrentando onças. Ali, quando ele pregava Jesus, a irmã Celina, que foi a primeira que aceitou Jesus Salvador da selva. Assim que ele orou, ela foi batizada com o Espírito Santo, orando por outro, no meio dos caboclos, dos índios. Daqui a pouco a selva amazônica estava servindo a Jesus. A palavra de Jesus tem poder. Pregue que o Senhor faz a obra. Evangelize que o Senhor faz a obra. Nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. Paulo disse: eu tenho que pregar o Evangelho, senão eu me torno um mero paroleiro. Ele quer dizer o quê? Se eu não pregar, eu sou só um zoadeiro. Eu tenho que pregar o Evangelho. Ele termina dizendo: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque a mim é imposta esta obrigação. Olha, pregar o Evangelho não é luxo. Pregar o Evangelho não é alternativa qualquer. É uma obrigação que a igreja tem. Seja jovem, adolescente, seja senhor, seja senhora, está em nossas mãos a obrigação de pregar. Deixa eu informar para vocês, de forma aplicada, o que disse o profeta, Deus ao profeta: eu te coloquei como atalaia, e se você não der o recado, requererei de vosso sangue. O que o atalaia fazia? O atalaia era um posto avançado, uma torre de vigia. Lá na frente ficava um soldado que tinha a responsabilidade de ver de onde vinha o inimigo, de onde vinha o adversário, e tocava a corneta, tocava a trompeta, avisando para o exército que estava escondido não morrer, porque se morrer por falta de aviso, o atalaia pagava preço. Aí Paulo disse assim: se a trompeta der zumbido incerto, quem se preparará para a batalha? O toque tinha que ser bem feito e tinha que ser claro. Nós somos a atalaia de Deus. Nós temos a obrigação de avisar o homem, ao ímpio, que Jesus Cristo um dia voltará para levar a sua igreja, e o juízo de Deus aguarda aqueles que não ouvem a palavra. Ezequiel disse: fale que eles ouçam ou deixem de ouvir, porque se não ouvem é porque são casa rebelde. Nossa obrigação é pregar. Graças a Deus, eu louvo a Deus que a nossa igreja está imbuída nesta missão de pregar o Evangelho. Ora na rua, ora na praça, ora em cruzada, ora na igreja. Estamos dizendo: Sobradinho, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. Sobradinho, Jesus vai voltar. Assim sendo, estamos cumprindo o nosso papel de evangelistas e atalaia do Senhor. E eu encerro dizendo, com base nesse tema, a quarta verdade que temos que provocar a audição das pessoas, apelar para a audição das pessoas. A Bíblia diz assim: como ouvirão se não há, e como pregarão se não forem enviados. Verso 17 diz assim: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Me lembro no capítulo 55, 3 de Isaías, ele disse assim: ouvi e a vossa alma viverá. Olha, meu amigo, você que está aqui, tem um versículo que diz assim em Eclesiastes 12:
Lembra do teu Criador no dia de tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem-se os anos, os quais venham a dizer: não tenho mais nele prazer. Olhe, na Bíblia fala de dias maus e maus dias. Os maus dias aqui é a dificuldade que todo homem enfrenta depois de velho, depois de cansado, perde a lucidez, perde a memória e não tem mais condição de ouvir a palavra. Eu me lembro uma certa feita, eu acho que era mais corajoso do que hoje. Eu era pastor Antônio Cardoso, aquele ministério de arranca-toco mesmo. E eu fui pregar com um senhor que sempre ouvia e disse assim: ele está quase morrendo. Eu corri lá no meio do povo mesmo, naquela sentinela, como se chama, e eu dei um grito no ouvido dele: seu Bonezinho, o senhor quer aceitar Jesus como Salvador? Gritei várias vezes, mas ele não ouviu. Sabe, a audição é importante para as pessoas aceitarem a Jesus como Salvador. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: por incrível que pareça, o que as leis e os governos estão fazendo é impedindo ao alcance sonoro das pessoas nos ouvir. A cada dia restringe mais o som. Aqui estava dia bom com liberdade, pode pregar em porta aberta, mas tem lugar aí que a porta é trancada, fechada, com um acústico que não passa nada. A pessoa para ter acesso à igreja tem que abrir uma porta, duas portas, três portas para ouvir. Quando era naquele tempo que a gente tinha uma corneta, aqui não sei se fez isso, na torre da igreja colocava uma corneta, botava um somzinho no carro, a gente pregava e pipocava em toda a rua, todo mundo ouvia. Ali em Salvador ouvi isso muitas vezes. Eu estava na convenção, pregando aqueles bairros ali, estava lá uma cornetinha zoando. Feliz Santana, todo bairro tinha uma cornetinha zoando. As pessoas ouviram a palavra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra. É preciso que a gente apele para a audição das pessoas, porque na medida que ele ouve a palavra, ele encontra a fé. Ele não pode encontrar fé se não ouvir a palavra. Eu sou testemunho disso, vou encerrar agora. Sempre estou aqui dando uma pincelada de meu testemunho. No ano 70 e pouco, 76, por aí afora, veio crente na minha cidade, eu não conhecia ninguém. E quando vinha um crente, eu e meu primo, um cada um mais incrédulo que o outro, a gente corria e ia com a serra caçar tatu. O pretexto era esse. Mas é tão interessante que a cornetinha que ele botava lá ligado na bateria de uma picape ou de uma rural, o vento levava. Caía. A gente ia chegando lá, ia chegando também. E a gente não tinha como correr. Ouvindo a palavra, o Senhor gerou fé em nossos corações. E hoje servimos a Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para aqueles crentes que gostam de orar em monte, que negócio de monte, que Deus é monte, né? Que dão toda aquela marchinha monte. Segundo se sabe, Jesus não foi orar em monte, ele usava os montes